my beautiful guys! Welcome again! Tudo bom com vocês, gente? Como é que vocês estão? Mais uma vez, muito obrigada, de verdade. Eu comecei esse podcast meio com uma coisa assim... Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. E, cara, eu tô gostando bastante, assim, sabe? Cada hora eu tenho uma nova ideia, uma nova coisa pra poder colocar e poder compartilhar com vocês. De coisas que acontecem na sala de aula, de dúvidas que, enfim, vão surgindo. E que eu acho que é interessante um aluno, mesmo que ele nunca tenha feito aula de inglês antes, ou até mesmo que já tenha feito curso de inglês antes, ou aula particular, coisas que é bom sempre ter em mente para quando você está estudando inglês, né? Então, ou sozinho, ou com o professor, se você está precisando de ajuda aí para treinar a conversação, me manda uma mensagenzinha lá no inglesnoedifícil.com.br. Graças a Deus eu estou conseguindo alguns alunos, então, por favor, mandem mensagens para a gente poder se conhecer e poder conversar bastante em inglês. Mas então, no episódio passado, eu não sei se ficou muito claro o que eu estava querendo dizer em relação a fluências e pronúncia, né? Fluência e pronúncias, que foi o episódio passado. Nesse episódio, o que eu quis dizer em relação à fluência e pronúncia? A questão do sotaque, né? Porque cada sotaque, cada pessoa, cada região, tanto aqui no Brasil quanto mundo afora, todo mundo que fala inglês tem um sotaque diferente, né? Então, isso influencia sim na pronúncia das palavras, isso influencia sim na forma como você fala e às vezes pode dificultar na sua comunicação. Mas isso não é empecilho. Não significa que você tem um sotaque A, B, C ou D que você não vai conseguir falar inglês. Porque tá naquela coisa que eu falei no outro episódio, do que é a fluência, né? Que a fluência é a capacidade de se comunicar. Mas, dentro ainda dessa temática de conseguir se comunicar, de conseguir entender e tentar construir esta sua bolha em English, let's try to make this bubble, this English bubble. O que eu quero dizer aqui, quando a gente está no curso de inglês, tudo que a gente tem que fazer quando a gente está estudando inglês é tentar ao máximo pensar em inglês. Let's think in English, alright? Então, let's try to think in English. And how you are going to do that? E como é que você vai fazer isso? Simples. Você tem um professor de inglês, você está estudando num cursinho, você tem um professor particular. Não importa. Tente fazer as perguntas para o seu professor em inglês. Você está assistindo um seriado, coloque as legendas em inglês. Que não adianta você colocar a legenda em português, acho que eu falei isso no primeiro episódio, não me recordo, mas vou repetir de novo. Não adianta você estar colocando a legenda em português, porque você está em português. Então, se for para colocar a legenda, que coloque a legenda em inglês. Se for não, coloque a legenda em inglês, com áudio em inglês, e você vai ver a quantidade de palavras que você vai aprender e vai falar assim, nossa, é assim que pronuncia essa palavra? É sério, gente. Experimentem, vai dar um boom. Mas façam isso, de verdade, com aquele filme, com aquele seriado que você já tá cansado de assistir. Gente, quem aqui já assistiu... Eu já assisti Crepúsculo pelo menos umas 10 mil vezes. Eu já decorei todas as falas de Edward e Bella. Então, assim, de verdade, né? No shame on that. Não tenho vergonha, não me envergonho disso. Mas... você coloca aquele seriado ali pra assistir, aquele filme, esse filme que você já sabe todas as falas de trás pra frente, de frente pra trás, mas coloca com a legenda em inglês. Um seriado favorito, sei lá, Friends, I don't know, How I Met Your Mother, o que mais tá aí na moda de seriados famosos? Não me recordo. Mas pega um episódio, eu falo How I Met Your Mother porque foi um seriado da época que eu tava estudando inglês. E os episódios tinham, tipo, 20, 30 minutos. E naquela época, nossa, tô me sentindo super old. Naquele tempo, a long time ago, it wasn't like is now. Não é como agora, de que, tipo, tá no Netflix e tá todos os episódios. Não, a gente tinha que ficar esperando toda semana um episódio sair. Então, toda semana eu ficava esperando um episódio sair, aí quando saía, ele saía todo em inglês. Aí depois saía primeiro a legenda em inglês. Aí eu assistia o mesmo episódio com a legenda em inglês, porque... até chegar na outra semana. Então, eu tinha uma semana assistindo o mesmo episódio. E, por final, quando eu não tinha entendido muitas coisas, eu assistia com a legenda em português. Então, eu sempre fazia isso. Eu assistia o mesmo episódio pelo menos 3 vezes. Depois, passava um tempo, não preciso mais com a legenda em português, porque eu já tô conseguindo entender. Ou então, eu assistia primeiro com a legenda em português, depois voltava sem legenda. E assim eu ia indo. Porque eu estava construindo a minha bolha em inglês.
Além disso, se você está estudando com um professor, se você tem um professor, evite ao máximo, fazer as perguntas em português. Mas, Laís, como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu não sei falar inglês. Se você ficar com essa coisa, tipo, eu não sei, você não vai saber mesmo. Então, faz a sua pergunta, formula, tenta o máximo possível, mas pergunte ao professor em inglês, sempre, independente do seu nível de inglês. Pergunte em inglês. Esqueça que aquela pessoa que tá ali, ela sabe falar português. Então, pergunte, how can I say casa in English? Sabe? Digamos que a gente não sabe o que significa casa. Casa significa house, tá ok? Primeiro que, tente ao máximo não perguntar palavra por palavra. Eu já falei isso em algum episódio aqui anterior. Porque as palavras têm diversos significados. Então, coloque as palavras expressões. Então, como é que eu falo casa da minha mãe, a minha casa, ok? Então, assim, sei lá. Primeiro, procure perguntar sobre as expressões, tá joia? Não uma palavra isolada. Segundo, faça essa pergunta. How can I say, or how do you say, né? Ou como você fala, ou como eu posso falar. How can I say? E a palavra que você quer, a expressão que você quer falar, você fala. In English. Beleza. A pessoa que vai te ouvir vai ficar assim, poxa, ele tá se esforçando, ele tá tentando falar inglês. Então ela vai te responder em inglês também, of course. Esse é o ponto principal da história. Outra coisa também, se você tá falando, se você tá ouvindo uma pessoa que tá falando inglês and you don't understand, e você não entende o que a pessoa tá falando, pergunte, what do you mean? Can you repeat? O que você quer dizer? Você pode repetir? Or what does blá 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 mean? I don't know. Não sei, digamos que a pessoa tenha falado I live in Brazil. So, aí você não entendeu a frase I live in Brazil. Você não entendeu o que a pessoa tava falando. Então você vai chegar e vai perguntar what does I live in Brazil mean? Mesmo que você não consiga pronunciar tão assim I live in Brazil, mas o fato de você gesticular, ou o fato de você tentar repetir o que aquela pessoa estava falando, o locutor, né, que emitiu a frase, a pessoa que emitiu a frase, ela vai tentar te explicar de uma forma diferente o que ela estava querendo dizer, né, que ela nasceu no Brasil, que ela mora no Brasil, enfim. Então, assim, sempre tente ao máximo dificultar a sua pergunta, dificultar no sentido assim. Porque se você pergunta em português, para você é muito rápido, para você é muito cômodo. Então, como é que fala casa? Como é que fala eu moro no Brasil? Como é que é não sei o quê? Eu não entendi o que isso é em português. Então, você fica com esse dicionário automático na sua cabeça. Então, você acaba facilitando. O seu cérebro entende, pô, ali tem um dicionário ambulante, eu posso perguntar para ele a qualquer momento porque ele vai me responder. E estou falando de uma pessoa, de um professor, ou se for no Google, por exemplo, você vai lá e digita a palavra que você quer e você clica naquele botãozinho abençoado, translate, traduzir. Ah, Laís, eu não vou usar o tradutor? Vai, todo mundo usa, eu também uso. Só que, se você está pegando uma palavra em inglês, uma palavra que você nunca viu na vida, procure dificultar esse caminho para você chegar nesse resultado. Mas como assim, Laís, dificultar? Não é para o inglês ser simples? Você não disse que o inglês não é difícil? Como é que você está mandando dificultar o caminho? Então, vamos lá. Quando eu quero dizer dificulte o caminho, pega um dicionário inglês-inglês. Tem o Macmillan, que é maravilhoso esse dicionário. Procura lá no Google, Macmillan Dictionary. Ele é incrível, porque ele te mostra as palavras. Ele é um dicionário inglês-inglês. For free, você não precisa pagar nada para poder acessar ele, então você tem tudo lá. E aí, sei lá, você quer saber o que significa a palavra door. Então você digita lá a palavra door, ele vai te mostrar se aquela palavra é uma palavra comum. Se for uma palavra muito, muito, muito comum, ele vai te dar 3 estrelinhas. Se for uma palavra razoavelmente comum, ele vai te dar 2 estrelinhas. Se for uma palavra que ninguém fala, ele vai te dar 1 estrelinha. Então, ele já te dá um guia de que, poxa, essa palavra aqui é importante. Realmente, eu preciso aprender ela. E aí, embaixo vai vir a tradução do que é door. Tradução, entenda. A explicação do significado. Do mesmo jeito que a gente tem um dicionário português-português, que você não sabe o significado da palavra, e você vai lá e lê o que significa aquela determinada palavra, em inglês é a mesma coisa. Então, esse fato de você procurar uma palavra em inglês no dicionário inglês-inglês, que vai te dar a explicação em inglês, faz com que seu cérebro se sinta tipo, poxa, essa informação é importante, eu não posso esquecer.
Porque quando você esquecer que isso acontece, isso vai acontecer, você vai ter que fazer todo esse processo de novo. Ir lá, abrir o Maximilian Dictionary, pesquisar a palavra e ler o que está escrito. Ah, beleza. Eu tenho certeza que da terceira vez você não vai mais fazer esse processo. Por quê? Porque é difícil, é complicado, o seu cérebro sabe, então ele não vai querer ficar fazendo isso o tempo todo, ele quer poupar tempo. Então como é que ele vai poupar tempo? Você guardando essa informação, fazendo com que você decore. Agora, se você joga no Google, quantas vezes você faz a mesma coisa todos os dias? Abre o Google, você tá na dúvida de alguma coisa, vai lá e joga no Google. Pá, ele te dá uma resposta. Você não decora aquilo ali, você só decora, você só aprende se você começa a ler muitas e muitas vezes sobre aquele determinado assunto. Então, se toda hora você tem ali o tradutor, que você joga a palavra e ele te traduz, com certeza você nunca vai conseguir aprender aquela palavra. Primeiro porque você está colocando uma palavra solta. E aí o Google te dá várias informações que não. Ele vai te ajudar, o Google é importante, mas saiba usar com cautela, saiba usar ele a seu favor, né? Ter essa ferramenta realmente como um guia para te ajudar e não como um guia que vai fazer tudo por você, entendeu? E é isso que a gente tem feito ao longo do tempo. Então, dificulte, entre aspas, o seu caminho para conseguir aprender uma palavra, porque seu cérebro vai perceber que, tipo, poxa, aquela palavra é importante. Então, do mesmo jeito que você não vai perguntar para o Google em português como é que aquela palavra significa, você também não vai perguntar para o teu professor, só para a gente poder concluir aqui. Então, se você está conversando com alguém, com algum professor, está tendo aula particular, está tendo cursinho de inglês, não pergunta como é que fala isso daqui. Tente realmente fazer, pelo menos dentro daquele ambiente que você tá, falar inglês. Então, how can I say? What do you mean? What does blá 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 mean? Né? O que isso aqui significa? E vai tentando formular. Parece besteira, mas não é. Porque o que acontece? Aconteceu uma vez, acho que dá tempo de eu contar essa historinha. Eu fui pra Brasília fazer uma prova, pra quem não sabe, eu tava fazendo concursos, foi até assim que eu comecei a dar aula de inglês. E aí eu fui pra Brasília fazer uma prova, e quando chegou lá tinha um moço, agora eu não me lembro qual era o país dele, Jesus. Ele era da Noruega, ele era de algum lugar da Europa, de algum lugar que era frio pra caramba. E aí ele tava no Brasil, trabalhando na Wizard, se eu não me engano. E aí ele tava no mesmo hostel que eu tava, que ele tava chegando, enfim, ele tava se mudando pra Brasília, tal. E aí ele começou a falar um negócio e eu não conseguia entender a palavra de jeito nenhum. E aí ele, I work in a franchise. I work in a franchise. Eu, minha nossa senhora, o que é franchise? Se bobear, ainda até hoje não sei pronunciar essa palavra. E eu ficava assim, o quê? O quê? Sorry, excuse me. Can you repeat, please? What do you mean by franchise? Ele sabia falar português, mas até então, só depois eu descobri que ele sabia falar português. Mas eu fiquei, what do you mean by franchise? Eu não sabia nem pronunciar, porque eu não conseguia. Aí ele, franchise, like Wizard, McDonald's. E aí ele começou a falar Burger King. Eu, você trabalha numa franquia. Aí tudo fez sentido na minha cabeça. Então, assim, não importa o tempo que você tá estudando inglês. Não importa se você tá no nível, tipo, high level, lá em cima, super, super high, ou se você tá num nível iniciante que você tá começando, what do you mean é essencial, porque às vezes em português a gente não entende o que a pessoa tá falando, então você pergunta, o que você quer estar falando? O que você quer dizer? Você pode repetir? E a pessoa vai procurar uma nova forma de poder te explicar. Então é isso, eu acho que para esse episódio de hoje, o que eu quero poder deixar, a mensagem que eu quero deixar é construa a bolha de vocês, mas usando essas ferramentas. Usem a internet a seu favor, então procurem as traduções das palavras em dicionários de inglês em inglês. Se for o caso, joga a palavra em inglês e vai no Google Imagens para ele te mostrar a imagem, a foto do que seria aquilo ali, para você associar o objeto. Quanto mais difícil você faz o acesso para chegar na informação, mais o seu cérebro vai entender que aquela informação é importante e ele não pode esquecer, porque senão ele vai ter trabalho para poder lembrar de novo. O outro ponto, tente conversar somente em inglês durante as suas aulas, durante o momento que você está estudando inglês. Então, use expressões do tipo, how can I say? What do you mean? What does mean? What does it mean? E eu acho que por hoje é só. De verdade, guys, thank you so much. I will try to speak more English next time.